Boa noite a todos. Peço, antes de mais nada, desculpas, porque eu estou um pouco afônico. O espírita também adoece. E como, né? E aproveitar o ensejo, o Gilson não falou, por falta de lembrança, a partir de março, lá mesmo no Legionários, nós vamos ter as reuniões da AME. Para quem não sabe, a AME é a Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, que eu sou presidente. Com todo o primeiro domingo é aberto ao público. Tem muita gente, não vou lá porque eu não sou médico, não sou da área de saúde. Não tem nada a ver. São assuntos pertinentes à doutrina. Claro, um aspecto científico, médico, é o braço científico da doutrina. E esse ano vamos ter oradores, todos eles de fora, até dezembro. Inclusive vai vir um de Santa Catarina, um de Minas e um de Amparo, não é nosso Amparo em São Paulo. Que alguns conhecem o Dr. Marcelo Nazaré, que já esteve aqui entre nós. E com assuntos muito interessantes. Então, todo primeiro domingo, de 10 ao meio-dia. Sempre um seminário com data show, mais ou menos dentro desse estilo. Então, todos estão convidados. Muito bem, meus irmãos. Vamos começar aqui hoje. Para quem está vindo pela primeira vez, eu estou aqui sempre toda quarta, segunda-feira. Um mês a gente estuda André Luiz. Outro mês, Joana de Ângeles. Então, a gente às vezes para no seminário, no 15º slide, ou no 20º slide. E no mês, não posterior, mas depois do outro, a gente dá continuidade. E nós paramos aqui, queria mostrar a vocês onde nós paramos. Esse filósofo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no século passado e foi citado ontem, para quem se lembra, no programa Fantástico, onde foi apresentada a mediunidade de Divaldo Pereira Franco, com seus 87 anos. É um filósofo hindu. E eu considero, da linha toda dele, talvez, se não a maior, uma das mais importantes frases para as nossas reflexões. Daqui nós podemos tirar a nossa realidade psíquica e poderemos retirar ou fazer um recorte para o nosso futuro, inclusive na mediunidade. A mediunidade do futuro, que já não é tão futuro assim, né? É a mediunidade que nós chamamos de intuitiva. Então vamos falar um pouquinho o que é intuição. Vamos falar, tem intuição. O que é uma intuição? Verdadeiramente. O nosso querido Jung, ele define a intuição como um tipo psicológico. Nós temos 4 tipos psicológicos que são inerentes a todos nós. Vocês não pensam? Pensam. Então, o pensamento é um deles. Vocês sentem, têm emoções, sentimentos? Segundo tipo psicológico. Tem sensações? Todos nós temos sensações. Uma tradução primordial do corpo. Quando entramos, por exemplo, no estresse, existe o quê? Um ataque cardíaco, uma sudorese, contrações musculares, e são sensações, né? Com atribuições dos nossos 5 sentidos. Eu digo 5º por causa do nosso sentido da quintessencial. E por último, a intuição. O que é o processo intuitivo? É uma conquista nossa. Uma conquista da nossa psique e que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Ou seja, a intuição é uma experiência, é uma certeza, é um eu sei. Eu não preciso ficar olhando este passador de slides para entender que isso é um passador de slides, porque simplesmente eu sei. Então a intuição é o eu sei.
Um ser totalmente intuitivo é um ser que sabe. Quem nós poderíamos citar, enquadrando nesse aspecto? Jesus. Jesus tem uma frase lapidar que diz: eu sou o que eu sou. E não tem conversa. Ele não pode dizer que é isso se ele é outra coisa. Então muitas vezes atribuem a Jesus uma certa vaidade. Eu já escutei isso. Ah, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso não é pretensão. Mas ele vai dizer o contrário, sabendo que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se ele é bom, ele vai dizer que é mau. Então nós temos que parar um pouquinho com essa hipocrisia. Ah, eu sou. E esse eu sou é o processo intuitivo, que é típico dos seres mais evoluídos, que já estão desenvolvendo mais o lobo frontal, ou pré-frontal, característica do homem. Vocês podem ver na evolução, por exemplo, o macaco não tem o lobo frontal, é achatado. Então nós já temos esse lobo frontal, ou pré-frontal, que é a sede dos processos intuitivos. E geralmente nós não nos damos bem quando não seguimos as nossas intuições. Ah, eu tive a intuição de não ir ali e fui e me dei mal. Porque o nosso ego muitas vezes se contrapõe à intuição. Então a intuição é exatamente esse tipo psicológico espiritual, sutil, delicado. E olhem que frase do Tagore extremamente significativa, mostrando aqui o processo intuitivo. Olha o que ele diz: ao arrancar as suas pétalas, você não colhe a beleza da flor. Coisa linda. Não precisamos colher as pétalas, arrancar o que a gente faz. Como seres o quê? Racionais. Como seres cognitivos. Como seres matemáticos, analíticos. Nós precisamos arrancar as pétalas, levar para o laboratório, colocar em parafina, para entendermos pela sua estrutura, os pecíolos, estames da flor, que isto é uma flor. Enquanto o intuitivo, que tem uma visão de síntese, uma visão volumétrica, isso tem sua expressão no cérebro, segundo as neurociências, ele não precisa colher as pétalas. Ele se incorpora à flor. Eu sei que você é uma flor. Não, eu preciso ficar arrancando a flor como um verdadeiro predador. Aliás, temos que começar a preservar um pouco as coisas que são de Deus. Nós somos extremamente predadores. Cortamos árvores. Cuidado com os eucaliptos. Cortamos árvores. Tiramos as flores das suas raízes. Não é? Quantas coisas nós depredamos. Deus nos deu a flor para que ela esteja ali, seja admirada e a gente se incorpore nela. Então, ao arrancar suas pétalas, diz Rabindranath Tagore, você não colhe a beleza da flor. Lindo isso. E aí vamos explicar isso nessa ilustração esquemática do nosso cérebro. Vocês estão vendo aqui o lobo frontal. E temos dois hemisférios que dividem o nosso cérebro. O hemisfério dorsolateral, aqui, o lobo frontal, e o hemisfério somatosensorial. E um sulco, quem pegar uma fotografia de um cérebro vai ver que no meio tem um sulco, que é este aqui, dividindo os hemisférios dorso lateral e somatosensorial. Interessante, meus irmãos, que unindo um ao outro existem feixes nervosos. E aí vai a pergunta: por quê? Por que acontece isso?
Porque nós estamos muito aqui ainda. Lado dorso lateral, o hemisfério dorso lateral. Que é o hemisfério da análise, da racionalidade, da matemática. A gente tem que saber que 1 mais 1 é igual a 2. A maioria das criaturas, não são todas, depois vou abrir um parênteses aqui, situam-se mais aqui e menos aqui. Que aqui exatamente estão o que eu chamo de vagidos. Vagidos é o primeiro choro da criança. Os vagidos da intuição dos seres mais evoluídos, que percebem mais, que não precisam arrancar a flor, a pétala, porque sabem que aquilo é uma flor. Não precisam dizer que amam, porque amam. Olha a diferença. Eu te amo. A gente não precisa dizer, basta amar. E os intuitivos amam integralmente, porque já é uma conquista, que a gente chama de conquista arquetípica. Todos nós temos um arquétipo primordial. Qual é? É Deus. Deus não está fora de vós. Deus está dentro. Que coisa linda. Se o ser humano entendesse mais isso, iria parar de fazer tanta maldade. Porque todos eles trazem-se Deus, ou desperto, ou adormecido, como esses irmãos fundamentalistas, que ainda estão nesses princípios do ego, das suas formações ainda extremamente acanhadas sob o ponto de vista espiritual. Mas eles, como nós, trazem esse arquétipo primordial. E quando vamos conquistando valores, vamos imprimindo na organização espiritual esses processos da alma, singelos, belos, sutis, que são os processos intuitivos. Então, aonde vocês se situam? Mais aqui, não é? Mas Deus é tão maravilhoso que colocou feixes nervosos unindo o poder analítico com o poder intuitivo. Por que isso? Porque futuramente nós vamos estar aqui. Não precisamos questionar, analisar, avaliar, porque já somos. Eu não preciso saber que isto são óculos. Eu sei que são óculos. Então, isso é um problema resolvido dentro de mim. Entendeu? Então, é esse o nosso caminho. É começar a buscar esses valores da alma. Então, futuramente, eu vejo, na evolução cerebral humana, não vai haver mais esta fenda, porque tudo se fundirá. Tudo haverá uma fusão para que o processo intuitivo, que é exatamente o tipo psicológico mais singelo, predomine na nossa organização cerebral. Olha aqui para que vocês tomem conhecimento, o lobo pré-frontal. Exatamente aqui do lado esquerdo fica o modelo, né, organizacional da análise, do conhecimento, da razão, da matemática. Do outro lado, o sômato sensorial, o poder intuitivo. Agora, olha que coisa interessante que eu queria mostrar a vocês. Não muito longe, nós temos duas estruturas chamadas de amígdala e hipocampo. Estas duas estruturas cerebrais, elas estão ligadas às nossas memórias, antigas e atuais. Ou seja, o indivíduo evoluído vai utilizar suas memórias para cada vez mais desenvolver a sua área intuitiva. E aí temos, abrindo só um pequeno parênteses, que isso daria um seminário, doenças como Alzheimer, que bloqueiam a memória atual, prejudicando a evolução desse ser.
Sabemos que o Alzheimer, a doença de Alzheimer, homenageando o grande médico alemão Alzheimer, é uma doença expiatória, segundo Manuel Filomeno de Miranda, impedindo que essa criatura, no presente, ele possa se desenvolver mais. É como se fosse um freio em virtude dos seus débitos anteriores. Mas o portador de Alzheimer lembra-se do passado, tipo um passado que mostra seus erros, suas culpas, seus desvios morais. Isso ele não esquece. É como se fosse o reavivamento de um passado delinquente ou delituoso. Então vejo que a natureza não dá salto, meus irmãos. Tudo tem explicação dentro da visão espírita, da visão doutrinária. Estava conversando isso agora aqui com o Gilson. Nós temos que trazer todo esse conhecimento, mas sem perder o pedestal doutrinário, para que a gente não divague, não se torne um ser eclético. O que é o ecletismo? É trazer conhecimento de outros princípios misturando com os princípios doutrinários. Vira uma anarquia. Você não sabe mais o que é o que. Se o que está certo, se é a doutrina, se é isso ou se é aquilo outro. Por isso a importância do estudo, sim, dos princípios doutrinários, para que a gente possa trazer os conhecimentos e explicá-los à luz da doutrina espírita. Olha aqui a área pré-frontal, os seres mais evoluídos, mais intuitivos. Ah, eu falei de um parênteses que eu não abri, lembra-se? Pois é, as mulheres são mais intuitivas. Se elas são mais intuitivas, elas são mais sutis, singelas, sublimes, aguçadas espiritualmente. Então as mulheres, em linhas gerais, são mais evoluídas que nós homens. Não fiquem tristes, porque vocês vão reencarnar mulheres também. O homem dá sua contribuição na sua sexualidade para esse lado científico, para esse lado, eu estou falando em linhas gerais, que tem mulheres que trabalham mais o hemisfério cerebral esquerdo, e tem homens que trabalham mais o hemisfério cerebral direito. Cada caso é um caso, viu, gente? A doutrina espírita não bate martelo. Por isso que as mulheres são mais perceptíveis, as mulheres são mais sensíveis, as mulheres são mais emotivas, porque elas trabalham mais o hemisfério cerebral direito, sômato sensorial. E às vezes ela nem sabe por quê. Sim, nem sabe por quê. Ela diz para o marido assim: olha, leva um guarda-chuva que vai chover. É isso aí. Como é que você sabe? Ah, não sei. Mas as coisas. E às vezes elas dizem até mais: ó, aquela mulher que você encontrou na festa não dá muita bola não, que vai dar problema. E às vezes o marido não escuta e dá um problemaço. Então vamos ouvir mais as mulheres, né? Vamos voltar à nossa querida irmã Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, dando continuidade a este trabalho. Diz ela que a função da psicologia analítica é atender. Quando falamos de psicologia analítica, falamos do Dr. Jung, Carl Gustav Jung. Para mim, o grande profissional dentro dessa área. Foi ele o divisor de águas da psicologia freudiana, psicanalítica, que não sexual, ele se baseava muito nisso, para uma psicologia onde a libido é uma energia generalizada, que hoje a ciência está provando isso. Questões energéticas. O Gilson falou, e eu venho estudando bastante isso, a questão da física quântica. Como é importante esse conhecimento, né? Tem muitos estudos a respeito disso. Eu agora estou preparando um seminário sobre o médico quântico. E nós estamos distantes disso, né? É, do Gottswami, exatamente.
Muito bem, então a Joana diz, a função da psicologia analítica é atender às necessidades profundas do ser humano. Olha como ela coloca, do nosso psiquismo profundo. E quando a gente fala de profundo, a gente fala tudo aquilo que está no inconsciente, atual e passado. Nós somos esse grande arsenal. E a física quântica coloca como consciência cósmica, ou cosmovisão. Porque nós somos muito mais do que simplesmente esse status nosso hoje, que já é complexo, que já é muito complexo. Nós fizemos um destrinchamento dessa complexidade, entendendo que hoje nós temos 100 trilhões de células, 3 bilhões de bases compondo uma hélice cromossomial. Falando de partículas elementares, não temos como avaliar isso. Isso é só o corpo, gente. Isso é só a organização física. Então, olha como temos que evoluir. Então, ela diz que a função da psicologia é analisar o ser na sua profundidade. E nós temos um grande, que é um processo natural de defesa, que é negar o que está na nossa profundidade, que não interessa ao ego. E o trabalho psicoterápico da psicologia analítica é fazer o ser humano entrar em contato com a sua realidade. Essa é a consciência, uma possibilidade da consciência tornando um evento real. Qual é a nossa realidade? Que evento real é esse que está dentro de nós? Cada um tem que ter essa capacidade de fazer essa autoanálise, de ter essa consciência, de ter esse conhecimento, estarmos atentos, vigilantes e não ficar criando o tempo todo justificativa. Ah, eu não quis dizer isso. Ah, eu não quis fazer isso. Chegou o momento, gente, da gente assumir responsabilidades. Porque os espíritos estão aí nos avisando nas mesas mediúnicas. O tempo urge. Eu diria mais, ruge. É igual leão, que não é o do imposto de renda. Também é. Então temos que ter essa atenção, essa amplitude. Para isso estamos encarnados aqui e agora, tendo essa oportunidade de estudar essa doutrina extraordinária. Então é atender às necessidades do homem, procurando despertá-lo para a sua realidade transcendental. Olha que coisa linda! O que é a realidade transcendental? Espiritual. Transcende a matéria, extrafísica, consciência não local, segundo a quântica, não é? Não localizada. Ela se espraia, ela vamos dizer, é uma estrutura à parte, que atua no cérebro. O cérebro é o computador, e quem mexe com o teclado é a consciência. Então, nós temos que ter essa realidade transcendental, trabalhando os valores nobres a todos. Isso é fundamental. Qual é a nossa proposta, a não ser esta? Nós temos que trabalhar os valores nobres que ainda estão dormitando em nós. As virtudes. Deus, quando nos criou, semeou todas as virtudes, para que as reencarnações possam nos propiciar trabalhar esses valores ainda adormecidos. Por isso que cai completamente a ideia da unicidade da existência, que é pregada por outros segmentos que a gente respeita. Mas eles trabalham com contrassenso. Se eles mesmos dizem, que é uma frase de Jesus, sede perfeitos, a gente pergunta, uma encarnação dá para chegar a essa perfeição? Dá para você ser pleno de amor? Dá para você não ter ciúmes? Dá para você não ter inveja? Dá para você não ter raiva quando alguém cutuca você ou pisa o seu calo?
ou te fecha na rua. Então é impossível isso. Uma encarnação é impossível chegar a essa proposta crística. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então nós precisamos retornar a um outro corpo, uma outra família. Aqueles que nós prejudicamos lá no passado, e que não são poucos. Eu estou com um trabalho agora que eu terminei, que eu vou apresentar no Rio, de um paciente, gostaria de trazer isso a vocês, isso já está no seminário. Ele tem uma doença rara que se chama distrofia simpático-reflexa. Ele sente uma dor no dedo grande do pé insuportável, a ponto de querer a todo instante suicidar-se. Já esteve próximo ao suicídio. Tal a dor que ele sente no dedo grande do pé, que surgiu depois de uma topada. O nome já diz, distrofia do sistema nervoso simpático. Sistema nervoso simpático é sistema nervoso autônomo, que nós não detemos. Vocês conseguem parar de olhar? Só se fechar os olhos. Vocês conseguem ter comando sobre a digestão? Então tudo isso é regido pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Então essa dor dele, ele não consegue tomar remédio, já foi a tudo quanto foi médico, e essa criatura veio bater nas minhas mãos. Eu não faço nada, né, sem ajuda. Tivemos uma informação espiritual que em outra existência ele era um subalterno de um chefão lá que mandava matar as vítimas. Só que ele usava requintes de maldade. Ele cortava as pernas das vítimas e ficava ao lado até a pessoa morrer, se esvaindo em sangue. E eu participei dessa reunião, um espírito com muito ódio, mas muito ódio. Eu quero que ele morra, eu quero que ele se suicide. Aí fizemos todo um trabalho, olha a importância da reunião de desobsessão. Claro que não adianta só isso, gente. Não adianta afastar o espírito se não houver renovação, porque ele volta. O trabalho tem que ser holístico. Desobsessão, reunião doutrinária, algo fluidificada, passe magnético. Agora, não esperem milagre. O milagre está dentro de vocês. Buscar o caminho do bem, buscar o amor, buscar esses valores nobres adormecidos. E esse espírito foi afastado. Esse espírito foi afastado, culminou concomitantemente com o trabalho psicoterápico. Pois bem, esse homem está curado. Ele não sente uma dor sequer. A família está empolgada. Ele é lá do Rio de Janeiro. Um psicólogo espírita não conseguiu tratá-lo, porque faltou essa questão da desobsessão. Então, se esse homem não trabalhar os seus valores adormecidos, ele pode voltar na mesma doença ou em outra patologia. Isso é importantíssimo, gente. O que nós precisamos trabalhar, senão os valores? Olha a consciência quântica aí de novo. E diz Joana de Ângeles, mediante os quais ele consegue identificar-se realmente com a vida, libertando-se. Isso é uma palavra-chave. De que nós temos que nos libertar? Dos nossos valores, das nossas crenças, das quais não abrimos mão. Um homem novo. E sabemos que isso não é fácil. Isso vai ser fruto. Não estou criando desânimo em vocês. Pelo contrário. A libertação vai ocorrendo lentamente, encarnação após encarnação. Na hora que nós nos aprisionamos, nós não pensamos nisso. Agora chegou o momento da gente se libertar das nossas crenças, dos nossos valores errados, equivocados, do nosso ego doente,
eu e acabou. E a gente não olha o outro. O outro às vezes está do nosso lado, dentro da nossa casa, e a gente não olha o outro. Porque a gente só olha para dentro de si mesmo. Nós temos um nome para isso: egocentrismo ou egoísmo. Então a gente vai sofrer muito, porque quando a vida, através de uma doença, através de uma contrariedade, diz um não, a gente desaba na tristeza, na melancolia, no processo depressivo, em transtornos psíquicos, na ansiedade, que hoje predomina no mundo. A ansiedade, gente, não é o mundo que confere ansiedade na gente. É a maneira como a gente reage ao mundo. Bota um oriental sábio no meio da Avenida Brasil, que ele vai fechar os olhos, não é nem com ele, sem se desconectar do local. Então a ansiedade é nossa. É sofrer antes do tempo, querer tudo do nosso jeito, é temer o futuro, temer o erro. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? É a nossa insegurança, é a nossa vaidade, tudo ali sublocado na alma. E a ansiedade hoje, meus irmãos, corresponde, ou melhor, responde por uma série de doenças. Inclusive um trabalho que eu fiz de pesquisa sobre o câncer. O câncer deprime o sistema imunológico e a ansiedade também. Então não podemos unir uma coisa a outra. E hoje a ciência está trazendo essa inovação, que não é inovação, de que não é código genético somente, não é alimentação defeituosa somente, que não é meio ambiente, poluição atmosférica, poluição alimentar, hormônios, tudo isso é importante. Isso só responde por 35%. E os outros 65%? É isso aqui, ó. A gente não se liberta. Então vivemos às expensas de emoções negativas. É mágoa. É muita mágoa para pouca água. Na água. Então a gente não pode ser contrariado. Por que fez isso comigo? Aliás, eu costumo dizer que o espírito não se magoa, ele se melindra. É uma coisa, né? Não pode ser contrariado. Não me chamou para aplicar paz. E a gente vive alimentando nossas células com essas energias. Aí não se sabe por quê. Quer dizer, já se sabe que o câncer predomina no nosso mundo. É a evolução, a poluição, tudo bem, gente. São fatores que não podemos desqualificá-los. Mas é a nossa estrutura de personalidade. Como é que a gente está vivendo o mundo? Já acorda mal. A gente acorda mal, cansados, tá de mal com a vida. Ai meu Deus, tem que trabalhar, ao invés de dizer que alegria, vou ter que trabalhar. Até para o governo, não importa. Vamos trabalhar, gente. Na hora que nós espoliamos lá atrás como publicano, a gente não pensou nisso. E agora a gente está reclamando de quê? Em tudo dai graças, diz Paulo. Então Joana diz: libertando-se de todas e quaisquer manifestações do sofrimento, tudo que gera sofrimento, sob qual disfarce se apresente. A gente vive no campo do disfarce, porque a gente não quer ir à nossa realidade. Então a gente vive disfarçando, vivendo uma outra pessoa, dentro de uma ilusão que nos é peculiar. Então ficamos criando condições, subterfúgios, modelos irreais à nossa realidade.
Custa alguma coisa a gente fazer um trabalho introspectivo, de internalização, como nos recomenda Santo Agostinho, conheça-te a ti mesmo, para eliminar os disfarces. Então, estudando as máscaras, por exemplo, vocês sabem qual é o sentimento capital, o pano de fundo do nosso psiquismo? Vocês têm noção qual é esse sentimento? Chama-se medo. Todo mundo tem medo. Não vem com essa história que, não tem medo. Pode não ter medo de morrer, mas tem medo da vida, tem medo da responsabilidade, tem medo de errar, tem medo de fracassar, né? De tomar uma medida errada, que venha prejudicar outrem. Na verdade, não é tanto o prejuízo de outrem, mas é porque nós falhamos. Essa é a realidade. A gente tem medo de fracassar. O nosso orgulho não nos permite isso. Sabe quantos disfarces nós temos para o medo? Assim, dando um apanhado geral? 8. Falaria aqui horas sobre todos eles. Eu vou citá-los. Número 1, timidez. Disfarça o medo. O que é o indivíduo tímido? É um indivíduo que não quer se expor. Tem medo de se mostrar. Os jovens dizem, tenho medo de pagar mico. Tenho medo de ser excluído. Tenho medo de ser chamado de careta. Aí vai lá e participa da reunião de drogas, para ser aceito na sociedade. Então, o medo, o disfarce maior é a timidez. O indivíduo tímido é um indivíduo fechado em si mesmo. Sofre. Como sofre o tímido? Falei de 1. Número 2, escrupulosidade. O indivíduo perfeccionista não pode ficar nada fora do lugar. Porque ele protege uma insegurança. Porque ele sofre se estiver fora do lugar. Meu Deus, eu errei. Imagine um perfeccionista, aquele que vai olhar a fechadura 10 vezes antes de dormir, se deixar a fechadura sem fechada, né? Sem ser fechada. E aí o ladrão entra, ele vai morrer. Ele não vai morrer porque o ladrão entrou, ele vai morrer porque errou. Disfarce, escrupulosidade. 3, pessimismo. O indivíduo pessimista esconde o medo. Não vai dar certo. Não vou participar desse teste, dessa prova não, porque eu sei que eu não vou tirar nota boa. Não vou fazer exame para motorista não vai dar certo. Ele já está, né, vamos dizer, unido, consorciado com o erro. Não vai dar certo mesmo, porque ele tem medo de não conseguir. Pessimismo. Ceticismo. 4. O indivíduo cético é um indivíduo medroso, porque é preferível não acreditar em nada. Agora, por exemplo, aqueles que acreditam na doutrina têm que assumir responsabilidade, reforma íntima, têm que assumir os erros. Então é mais fácil não acreditar em nada. Eu sou cético. Não acredito em Deus, fico dentro da minha casa, com os meus problemas, com os meus conflitos, com as minhas angústias. Ceticismo. Já falei quantos? 4. Timidez, escrupulosidade, pessimismo e ceticismo. Tédio. O indivíduo entediado é um indivíduo medroso. Não vou na casa espírita hoje não, estou cansado. Não vou lá fazer essa prova não. Não vou me encontrar com meu novo namorado novo não. Eu estou cansado. Tem medo de quê? Se confrontar, assumir responsabilidades. Então o indivíduo entediado é o indivíduo medroso. Estou falando em linhas gerais, tá, meus irmãos? 5 já? Faltam 3. Então vamos lá. Hipocrisia. É uma grande máscara, um grande disfarce do medo. O indivíduo hipócrita, ele tenta aparentar uma alegria quando está repleto de tristezas dentro de si. Ele tenta aparentar uma simpatia quando ele se sente antipatizado pelo chefe, pelo namorado, seja por quem for. Porque, como diz Hamed, são molas adaptativas. Ele tem que se adaptar ao ambiente.
Então ele vive o quê? A sua fantasia, a sua irrealidade, hipocritamente falando. Vaidade. O que é o indivíduo vaidoso? O indivíduo que tenta mostrar aquilo que ele não é. Então ele se extrapola. Quer ser importante, quer ser extremamente bonito, não sai da academia, para encobrir uma insegurança que ele tem dentro de si. Facebook, que é a second life de todo mundo. Então, a foto do perfil está sempre mudando, sempre maravilhosa, sempre bem, sempre na praia, Sempre bonito, né? sempre bonito, sempre. Então, daí essa eu vou dizer, essa pandemia, Está produzindo isso. A gente vê esses que cultuam o corpo, né? Gente, aquele luxo que eles estão se dando, injeções de silicone, deformando o corpo. Tirando a costela. Tirando a costela. Anatomicamente deformados, anabolizantes, remédios. Tivemos um exemplo disso, foi Netinho, para destruir. E outros mais. Por quê? É uma insegurança enorme que essas criaturas carregam. E por último, número 8, é algo que nós não fazemos. É mentir. A mentira. E o pior quando a gente mente para nós mesmos, achando que é uma coisa sem saber. Essa é a pior mentira, a mentira pessoal. Porque a mentira é uma forma de a gente enganar a si e ao outro. Por que a gente faz isso? Medo. Falta-nos autenticidade. Então olha só o que a gente tem que libertar, gente. Um dia fazendo essa palestra, eu falei, o presidente da mesa veio até me elogiar. Falei, eu me enquadro nos 8. E me enquadro mesmo. Acho que eu me enquadro em todos eles, uns mais, outros menos. E não tenho vergonha de dizer isso não. Então, mas pelo menos eu já estou entendendo o que eu preciso mudar para me libertar, gente. Eu não vou conseguir isso numa encarnação. Vocês sabem por quê? Que é impossível isso? Existe uma palavra que explica isso. Condicionamento. Estamos condicionados. Não tem jeito. Quer dizer, jeito tem, mas tem que ser um processo lento, gradativo. É descondicionar o que está condicionado para se recondicionar numa nova proposta. Consciência cósmica. É buscar, vou voltar aqui, os valores de Deus que estão ainda adormecidos. Como diz um amigo meu, haja reencarnação. Não tem problema, a gente está aqui, não tem pressa. Agora o que a gente não pode é cair na indiferença, cruzar os braços e achar que o milagre vai cair sobre nós. Não existe isso. A busca da saúde é essencial ao ser humano, em razão do anseio pelo bem-estar que lhe amplia os horizontes do entendimento em torno dos objetivos que dizem respeito das possibilidades de tornar a existência terrestre apetecida e rica de Deus. Olha que coisa linda. E eu posso categoricamente dizer isso a vocês. Aqueles que estão neste caminho já estão, guardadas as suas proporções, desenvolvendo saúde. Não existe a doença, o que existe é o doente. A medicina hoje está tomando um outro rumo, queiram ou não. Outro dia eu fui num colega, uma pessoa que eu fui lá prestigiar. Aí o colega sentou-se ao meu lado, para minha alegria,
Ele disse o seguinte para mim: Rubim, ele me chama de Rubim. Rubim, eu te vejo todo mês na televisão. Você está de parabéns. Quer dizer, não tem que me envaidecer com isso, é a minha missão. Você está de parabéns. Eu falei, por quê? Você, além de falar bem, você tem conhecimento. Quer dizer, o colega materialista já está preocupado em olhar um programa chamado Atualidade Espírita, sem ser espírita. E aí eu me recordo do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que já nos informou, pelas linhas da mediunidade, que os médicos seriam os últimos a chegar. Serão mesmo. Porque o médico é treinado nas universidades, dentro da visão cartesiana, reducionista, acadêmica, restritiva, alopática. Não é que devamos chegar agora e botar fogo em todas as farmácias, pelo amor de Deus. A medicina de hoje é a medicina integrativa. Temos que olhar sim, ter um olho no remédio alopático. Nós não vamos curar uma pneumonia com passe. Até podemos. Mas tenho certeza que aquele que tiver pneumonia vai procurar um pneumologista para tomar um antibiótico. Mas nós temos que oferecer a essa criatura algo mais. Por que ela adoeceu? Por que houve a germinação dessa bactéria? Aonde ele se desequilibrou, gente. E aí ele vai relembrar, tem razão, doutor. Há uma semana eu me estressei com a minha sogra. Coitada da sogra. Me estressei com a minha filha mais velha. Olha aí. O corpo é o último a saber. Porque são de dimensões diferentes. Às vezes a consciência está mal e o corpo está bem. Porque o corpo é o último a saber. Como também melhoramos o corpo, mas a mente ainda não está boa. Há uma dissociação, o ideal é o equilíbrio, é isso aqui. É estar bem mentalmente, psiquicamente, para estar bem fisicamente. Porque é uma via de mão dupla. A mente atua no corpo que devolve para a mente. É o bem-estar físico, mental, espiritual, econômico, como hoje prega a Organização Mundial de Saúde. Quando fala de saúde, não é ausência de doenças. Saúde não é mais ausência de doenças. É um bem-estar físico, mental, espiritual, econômico e espiritual. Você está bem em todas as linhas. Nós temos que entender que somos seres encarnados, mas temos que compreender isso. O que é esse bem-estar? É essa alegria de viver esse instante. Não ficarmos aqui atrelados ao passado. Vamos cortar esse passado. Hoje eu ensinei para uma paciente que está sendo tratada por mim, uma esquizofrênica, que é um desafio para mim, ela toma remédio psiquiátrico, mas eu estou trabalhando lentamente. Então ela vive algo que a irmã falou para mim o seguinte: ela fica inventando coisas. Ela diz que o apartamento é dela, que o imóvel é dela, que ela é perseguida, que ela sente cheiro de fezes. Eu esperei a irmã terminar de falar e disse para a irmã e para ela: tudo que ela está falando é real. Porque ela está vivendo um passado. O esquizofrênico tem muito essa característica de culpas, né? Do que está ali, tudo arquivado no inconsciente, a ponto de destrambelhar o psiquismo. Ela está dividida. Ela abriu um sorriso. Quer dizer que eu tenho razão, doutor? Eu falei, tenho. Você só não tem razão de achar que isso está acontecendo hoje, porque você está vivendo no passado. Ela entendeu. Aí eu disse para ela: toda vez que você pensar isto, você faça o seguinte: diga para você mesmo, isso não faz sentido para mim hoje. Hoje eu sou outra pessoa. Você está vivendo um passado que está se transpondo para o presente, mas não faz mais sentido para você hoje.
Ela saiu com um sorriso até aqui. Uma esquizofrênica que toma risperidon, risperidona, clonazepam, aquineton, tudo que é remédio. A mulher vive dopada o dia inteiro. Então a gente tem que começar a dar uma mexidinha nisso, vagarosamente, para ela começar a entender o que é ter saúde. E Deus é tão maravilhoso, meus queridos irmãos, que colocou no nosso cérebro esse caminho da felicidade, que a gente chama de circuito da recompensa. Então, toda vez que trabalharmos esses objetivos, o autoconhecimento, a humildade em se reconhecer e se propor a mudar, eu não quero mais ter ciúmes, eu não quero ter mais raiva. Essa transmutação vai gerar em nós a ativação desse circuito, com a produção de dopamina. Vocês vão se sentir bem nesse caminho. A gente lembra da física quântica. Lá a consciência vai atuar no cérebro, que vai atuar no neurônio, que vai atuar na molécula, que é o neurotransmissor, que vai atuar no átomo, porque o neurotransmissor tem átomos de hidrogênio, de carbono, de nitrogênio, e que vai atuar na partícula elementar, elétrons, íons, fótons. Olha que coisa maravilhosa. E nos valores nobres adormecidos, transformando a existência terrestre apetecida e rica de bênçãos. Não é bom viver assim? E a gente começa a notar que a vida é muito simples. Muito simples. Eu hoje digo para mim mesmo, não sou nenhum profeta, gente, muito longe disso, sou repleto de erros. Mas se me der uma bermudinha, uma sandália de dedos, me botaram num casebrezinho, um prato de comida, e meu computador para eu fazer os meus estudos, eu estou feliz. Não almejo mais nada, não quero mais nada. Eu fico imaginando essas criaturas que têm 500 milhões no Banco da Suíça. O caixão não tem que ter gaveta, não, vai ter que ter baú para levar todo esse dinheiro. Só a preocupação do destino desse dinheiro torna a criatura infeliz. As pessoas estão aí cada vez mais ambiciosas, corruptas, insaciáveis. Isso aí. Porque o egoísta costuma dizer, eu desejo o que eu não tenho, não vai ter nunca. Porque é um saco sem fundo, quanto mais entra, mais sai. Nesse sentido, o equilíbrio, palavra-chave, da nossa mente, nossa personalidade, por trás da mente está a consciência, o nosso corpo, as nossas emoções, olha o equilíbrio, é essencial, favorecendo-o, diz Joana de Ângeles, com a harmonia defluente, quer dizer, decorrente das aquisições diárias sobre os nossos conflitos e a diluição deles mediante a aquiescência, que é a aceitação dos sentimentos em perfeita identificação com o nosso self, com a nossa totalidade. Olha, isso aqui dá um seminário, só esse slide aqui. O equilíbrio psicobiofísico, mente, corpo e emoção, ele é defluente das nossas lutas diárias sobre os nossos conflitos para diluí-los. Esta é uma palavra-chave. Vou dar um exemplo claro para vocês entenderem o que a Joana quer dizer diluição. Na verdade, é uma orientação junguiana. E é uma orientação também da alquimia, da velha alquimia. Nós não podemos tirar, gente, o que não presta e jogar fora. Isso a gente faz com a roupa, quando ela está velha.
A gente faz com cinto quando ele está velho. Mas a gente não pode tirar a inveja, amassá-la, vai embora a inveja. Não é assim que funciona. Seria muito fácil. Cometi atitudes desastrosas durante 1000 encarnações. Agora eu chego aqui e quero ser feliz. Já prejudiquei tanta gente. Aí eu vou pegar como se fosse um papel, vou amassar e jogar fora a inveja, o orgulho, a raiva, o ódio, a mágoa, a impaciência, a intolerância, e é muito fácil. Não é assim que funciona. Mas também a gente não aceita nada disso. E a gente só terra, essa é a palavra, só terra no nosso psiquismo o que não presta, o que não tem valor, o que a gente não quer ver. Então a gente continua com a inveja. Hoje eu disse para um paciente, falei para ele, não adianta fugir. Quando eu fiquei ansioso, eu mudei meu comportamento, não quis ver a ansiedade. Eu falei, você está errado. Você tem que olhar a ansiedade. Você tem que olhar a ansiedade e entender que ela é sua, olha aqui a essência, a autoaceitação, e sendo sua, você tem que oferecer a ela um antídoto. O indivíduo ansioso é um indivíduo impaciente, quer tudo para ontem, não sabe esperar, sofre por antecipação. Então qual é o contrário? É paz, né? É harmonia, olha lá, equilíbrio, paciência, parar numa fila de banco e respirar fundo. E no consultório médico, que não é o meu, saber esperar 2 horas, eu já esperei 4. Um colega me deixou 4 horas esperando. Exercício da paciência. E aí, mediante essa proposta, eu vou integrar o que eu quero mudar, que é a ansiedade, e o que eu me proponho a fazer, que é ter paz, que é perdoar, que é amar, que é ser tolerante. E aí nós vamos fazer como igual uma união química, né? Uma composição química, juntar H2 com O. Vai virar o quê? Água. Não é nem mais H2 e nem é mais O. É um terceiro elemento, porque nós diluímos. Então vamos supor que o H2 seja a mágoa, o O seja o perdão. Então eu começo a entender que eu tenho mágoa, que eu sinto mágoa, que eu me melindro, que eu não gosto de ser contrariado, mas eu preciso perdoar o próximo quando ele me magoa. Então eu estou juntando o H2, que é a mágoa, com o O, que é o perdão. Vai formar o quê? H2O. Não é nem mágoa e não é nem perdão. Embora na água, no H2, na água esteja o H2. Quer dizer, eu não consegui vencer toda a mágoa, mas já me propus ao perdão. Eu fiz uma diluição. Interessante, né? E nós podemos fazer isso todos os dias. E quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão se identificar naquilo que vocês precisam mudar. E vocês começam a adquirir a certeza que podem mudar. Sabe qual é o nome disso? Fé. A fé é a certeza daquilo que eu sou, me aceitando, e a certeza daquilo que eu poderei vir a ser. Ninguém te segura mais. É o que Jesus falou. Fé do tamanho de um grão de mostarda. E tu dirás para as montanhas, que são seus conflitos, transporta-te daqui para ali, e elas se transportarão. Ó homens de pouca fé, dizia Jesus para os apóstolos, naquela passagem na barca, quando estava desabando o temporal. Se tiver que morrer, vamos morrer. Como Emmanuel disse para Chico Xavier, morra com dignidade. No avião. Quem assistiu o filme deve se lembrar disso. Ou seja, o Chico trazia também, embora fosse uma pessoa qualificada, trazia suas imperfeições. Então teve um que passou por aqui puro, verdadeiramente puro,
planetário, meus irmãos. Podem ter espíritos próximos, mas igual a Jesus. Guia e modelo de todos nós, pergunta 625, não é isso? Do livro